a nossa convidada de hoje, Alessandra Trentin. Alô, boa tarde, Alessandra, como está você? Tudo bem? Alô? Tá me escutando, Alessandra? Alô? Eu estou te ouvindo. Ah, perfeito então. Ok, Alessandra, como é que você está, minha querida? Tudo bem? Desculpa os problemas técnicos aqui, que hoje deu um Ah, probleminha aqui e acontece às vezes, né? quando a gente usa tecnologia é assim, eu tô sabendo. É, e hoje o nosso assunto ele é de tecnologias virtuais dentro da psicologia, um assunto que me chama muito a atenção e eu tenho certeza que vai chamar a atenção também muito dos nossos ouvintes aí, né, que sempre buscam o autoconhecimento, a informação. Eu gostaria que você, neste momento, Alessandra, se apresentasse aqui no nosso programa A Hora do Despertar, Almoçando com Espiritualidade, para que os nossos espectadores conheçam um pouquinho quem é a doutora Alessandra Trentin. Comigo. Eu sou, então, a Alessandra, eu já sou formada há 20 anos em psicologia, eu me formei em Caxias do Sul e atuo na cidade de Farroupilha. E tem muitos pacientes que acabam vindo aqui da região, não somente de Farroupilha, para fazer o tratamento comigo. E eu tenho trabalhado nesse período de 20 anos com a psicologia sistêmica, onde eu já trabalhei com muitas famílias, com muitos casais, e agora eu estou fazendo o atendimento voltado para adultos em terapia individual e terapia de casal. Certo, olha que maravilha, que legal. E é muito gratificante, muito gostoso trabalhar, né? Ajudando as pessoas, principalmente casais, né? Fale um pouquinho mais como é que funciona esse seu trabalho, né? Junto aos casais. Que linha que você segue diante da psicologia, doutora? Diante da psicologia, quando o assunto é terapia de casal, dentro da psicologia existem diferentes linhas terapêuticas, né? E a Certo. terapia de casal, ela é baseada na terapia sistêmica. Então, essa é a minha formação inicial, em que eu já pude ajudar e auxiliar muitos casais em terapia, ainda sigo trabalhando, mas agora, nos últimos 3 anos, eu venho trabalhando também com algumas outras ferramentas terapêuticas. Aí eu tenho focado bastante no atendimento individual, que eu tenho então utilizado técnicas como hipnose, práticas de mindfulness, realidade virtual e também o biofeedback cardiovascular. Então, esse é o trabalho que nos últimos 3 anos eu tenho me dedicado bastante a estudar e atuar aqui no meu consultório. Olha só que maravilha, né? E nós estamos vivendo, né, Alessandro, um momento muito tecnológico, né, do indivíduo, do ser, né, do humano. E as pessoas estão cada vez mais buscando tratamentos inovadores que venham ah, trazer assim um plus a mais, né? A psicologia tradicional, ela é maravilhosa, ela tem um alcance muito grande, né, no indivíduo, mas o ser humano ele está num processo muito grande de evolução. E quando a gente enxerga, né, um trabalho diferenciado, como o que você está trazendo, né, que é a realidade virtual, as tecnologias, né, isso faz com que as pessoas busquem e tenham um interesse, um despertar diferenciado, até mesmo porque as pessoas estão buscando muito se tratar, olhar para suas dores, para os seus problemas, né? E às vezes só no tradicionalismo as pessoas já tentaram de diversas maneiras, de diversos tratamentos. Então eu acredito que esse trabalho que você executa hoje, o mindfulness, a realidade virtual, a própria hipnose, ela traz uma curiosidade e ao mesmo tempo que o indivíduo vai à sua busca pela curiosidade, ele recebe uma tomada muito grande de realidade de consciência. Isso que eu estou dizendo procede, doutora? Faz parte realmente da sua realidade hoje em tratamentos terapêuticos? Faz muito sentido, até mesmo foi uma das coisas que fez eu buscar um modelo de terapia um pouco diferenciado, em que o tradicional ele funciona realmente, porém eu vim sentindo a necessidade de estar buscando mais.
E a gente percebe que ali com o advento da pandemia, acabou acelerando a adoção de algumas abordagens e essas técnicas inovadoras, que são baseadas em evidências científicas, elas também, de certa forma, se aceleraram no cuidado da saúde mental. Então, se a gente for pensar, a medicina, por exemplo, ela constantemente está buscando novas tecnologias para fazer diagnósticos, para fazer tratamentos. Então, por que a psicologia não pode evoluir, né? Então, a psicologia também, ela vem fazendo uso de tecnologias como realidade virtual, biofeedback, para inserir no tratamento e trazer melhor condição de tratamento para os pacientes, né? Onde eu consigo também oferecer, com essas tecnologias, soluções com mais eficiência e também mais personalizada. Olha, que maravilha, que coisa bem boa, né? E como é bom quando a gente busca um novo tratamento, um novo recurso para olhar para algumas coisas e aí a gente encontra uma realização quanto paciente. Eu acho isso um momento muito especial que as pessoas estão nesta busca e a gente percebe muito isso. Eu também trabalho com terapias integrativas complementares, sou terapeuta holístico, né, doutora? Claro, não tenho a formação dentro da psicologia, mas a gente tem percebido o quanto o ser humano sente essa necessidade e a busca de recursos tecnológicos para seus tratamentos. E isto é maravilhoso e as pessoas precisam sim olhar para si, se perceber, né? Antigamente existia um certo preconceito, né? Que as pessoas diziam assim, quem procura um psicólogo, quem procura um psiquiatra é doente. Isso foi criado no coletivo, né? Um pensamento errôneo, né? E aí muitas pessoas deixavam de se tratar, de olhar para suas dores, porque eram consideradas, se eu for fazer um tratamento psicológico, se eu for fazer uma terapia, eu não estou bem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Bem ao contrário. Todo indivíduo, todo ser humano precisa se tratar, precisa olhar para suas dores e precisa olhar para si. E com o avanço da tecnologia, eu gostaria que você explicasse agora um pouquinho mais, minha querida, porque vou lhe confessar, eu sou muito curioso e eu ainda quero fazer esta terapia com você da realidade virtual, porque eu acho que deve ser muito interessante. Me explique um pouquinho para os nossos ouvintes como é que é essa sistemática, como é que é esse trabalho com a realidade virtual. Olha só, estava te escutando aqui e ontem mesmo eu atendi um casal em terapia e eu ouvi um pouco desse discurso de que terapia é para louco, que tem que estar muito mal, que tem que estar muito ruim, que vai ser internado, né? Então, imagina, né? Ainda hoje existe esse tipo de conceito, e aí tu imagina, eu tô só imaginando a curiosidade que as pessoas estão em que eu estou aqui falando sobre o uso da realidade virtual no tratamento psicológico. Aí sim, né? Agora ficamos tudo fora. Com certeza. Então eu vou explicar um pouquinho, né, para vocês, mas convido todos, claro, a virem, fazerem um contato comigo para conhecer um pouquinho mais sobre a realidade virtual, para fazer, sim, a experimentação desse tipo de recurso tecnológico aplicado à terapia. E fica o convite, João, para ti, para eu fazer uma demonstração, tá? Então, para ti, assim, fica um convite especial, para tu vir aqui no consultório fazer experimentação desse recurso. Com Mas como é certeza que eu irei, minha funciona? querida. Com certeza eu irei, porque a gente tem que estar sempre buscando. E quando a gente busca, quando a gente conhece, a gente toma propriedade daquilo e pode indicar para as pessoas, né, com segurança e mostrando da importância da técnica, né? Sem sombra de dúvida, eu estarei aí sim e quero fazer um tratamento com você, minha querida. Eu quero deixar aqui registrado, fica o convite para tu vir aqui e a gente vai fazer o registro disso tudo para compartilhar com as pessoas, pelo menos uma demonstração, né? Perfeito, Então com fica o certeza. convite. Mas, pessoal, então, para a gente ir direto no ponto, né? Na minha prática clínica, então, eu tenho utilizado a realidade virtual para ajudar os meus clientes, principalmente, a enfrentarem medos, fobias e ansiedade. A gente está numa era em que a ansiedade ela está predominando. O que é isso? Ela sempre existiu, mas por que tem alcançado maiores índices? A gente tem, sim,
sendo demandado de diferentes formas, onde essa ansiedade ela cresce. Então, a gente pode dizer que existe a ansiedade boa, que é aquela que nos protege, que nos impulsiona para a gente resolver, fazer as coisas, não perder os prazos, acordar de manhã. Porém, a ansiedade ruim é aquela que nos tira do equilíbrio emocional e nos desregula. Então, é muito importante inserirmos técnicas inovadoras. E aí a realidade virtual, ela vem de forma em que eu consigo inserir na terapia como uma ferramenta que muitas vezes eu consigo criar cenários imersivos e controlados para ajudar o meu cliente a enfrentar as suas fobias, os seus medos, as suas ansiedades, o estresse de forma segura e gradual. Por exemplo, a gente pode pensar agora, essa semana foi liberado o nosso aeroporto em Porto Alegre, né? Quantas pessoas que já tinham fobia de voar ou medo de avião, e agora, com tudo que andou acontecendo, enchentes, condições climáticas, o aeroporto que ficou fechando, será que não tem pessoas que ficaram com medos, com fobias, e, por exemplo, o medo de voar? Então, aqui no consultório, eu consigo colocar o meu cliente diante de estímulos em um ambiente virtual realista, mas sem estar em perigo. E eu consigo fazer com que esse meu cliente ele faça aproximações sucessivas sem colocá-lo em perigo e de forma segura, para que possamos tratar gradualmente essa ansiedade, esse medo, essa fobia que acaba existindo. Então, isso é usar a tecnologia a favor. Que maravilha, né? Isso é muito E importante, junto com né? isso, eu consigo também, usando a realidade virtual, inserir o que a gente chama de um biomedidor, biofeedback cardiovascular, que eu consigo fazer um monitoramento das respostas fisiológicas, principalmente a frequência cardíaca, a respiração em tempo real, e consigo entender como é que está o estresse nesse meu cliente. Então, essas duas tecnologias associadas, realidade virtual e biofeedback cardiovascular, elas são inseridas na terapia, não quer dizer que a terapia toda vai acontecer com os recursos tecnológicos, mas em alguns momentos da terapia, vamos inserir essas tecnologias para conseguir monitorar e ter uma resposta terapêutica, que inclusive acaba sendo mais rápida, eu consigo potencializar resultados. Então, aquela terapia que dura anos, ela não acontece mais quando se usa esse tipo de recurso para esse tipo de transtornos que eu estou citando para vocês. Perfeito. E qualquer pessoa pode fazer esse tipo de tratamento, doutora, com a realidade virtual? Como é que funciona? Então, sempre eu costumo fazer na minha prática, aqui no meu dia a dia, uma primeira consulta, uma avaliação, onde eu chamo de análise de caso. Nessa análise de caso, a gente vai passar um tempinho conversando para entender a situação que a pessoa se encontra, como é que é a vida dessa pessoa. E aí eu vou propor o uso de determinadas ferramentas ou não, porque eu também trabalho com hipnose, com práticas de mindfulness. Então, só para vocês terem uma ideia, pessoal, eu costumo usar a realidade virtual, inclusive com gestantes, Olha tá? que legal. Por que a gestante? Eu consigo fazer técnicas de relaxamento muscular progressivo, pessoas que têm, muitas vezes, hipertensão, quadros cardíacos, pessoas que têm fibromialgia. Por quê? Porque eu vou trabalhar sempre com a intenção de oferecer relaxamento. Então, o nosso sistema nervoso autônomo, quando ele está em estado de perigo, de alerta, em desconforto, ele fica alterado. Então, esse tipo de tecnologia, realidade virtual e biofeedback cardiovascular, eu consigo ajudar o sistema nervoso a acalmar. Quando a gente consegue acalmar, a gente consegue ficar mais tranquilo e, inclusive, ter mais resiliência psicológica e estabilidade emocional. Olha, que maravilha. E me diz uma coisa, essa técnica a gente coloca o óculos e dentro começa a surgir imagens? É mais ou menos isto?
Então, se alguém não conhece ainda o que é um óculos de realidade virtual, vocês podem consultar ali no meu Instagram. Eu tenho diversas fotos, né, que vocês conseguem visualizar como é que é um óculos. Existe um equipamento, né, que é colocado, então, no rosto do cliente, onde eu vou, então, selecionar cenários, que podem ser cenários que eu tenho um software que eu trabalho com, que é específico para psicólogos e psiquiatras, e ali já tem algumas práticas, alguns cenários onde a gente vai estar fazendo essa visualização em 360 graus. Muitas vezes tem uma narrativa junto, então, além do cliente ter a experiência sensorial, visual, ele tem também auditiva. Então, nesses cenários, a pessoa, quando está ali no cenário, a mente não faz distinção entre o imaginário e o real. Realmente, quando tu coloca o óculos de realidade, e eu te fiz o convite para tu vir aqui testar, tu Claro. realmente te sente naquele cenário. Olha, Então, muitas vezes, se o cliente tem uma fobia, talvez eu não vou colocar o cliente dentro daquilo. do avião, se ele tem uma fobia de voar. A gente vai fazendo aproximações sucessivas. Então, ele vai se acostumando com a ideia de se aproximar do aeroporto, de uma sala de embarque, né? Então, ele vai olhar isso tudo e eu vou conduzindo a sessão de terapia conforme as respostas fisiológicas e comportamentais que ele vai me dando. Que maravilha isso. E os resultados, Alessandra, como é que você tem recebido assim o feedback das pessoas que fazem, né, esse tratamento psicológico com você, com a realidade virtual? Você tem recebido assim muitos fatores positivos, muitas curas? Teve casos que aconteceram que foram transformadores? Você poderia relatar alguns exemplos, se possível? Sim. Eu venho trabalhando, como eu disse antes, nesses últimos 3 anos, com algumas novas ferramentas terapêuticas, né? Comecei lá com mindfulness, hipnose, realidade virtual e o biofeedback eu inseri este ano. Então, são muitos os resultados que eu tenho conseguido nesse tempo, e com a realidade virtual é um pouco mais de 1 ano e meio que eu tenho trabalhado, né? Então, o que acaba acontecendo? Com o uso dessas tecnologias, eu consigo resultados mais rápidos e respostas mais assertivas. Por Legal, exemplo, muito bom. antes eu comentei de gestante, né? Eu já tive casos de gestante que veio aqui no consultório porque gostaria de tentar parto normal. E aí existia alguns medos, não sabia como que ia ser, como é que ia acontecer, já tinha tido uma primeira gestação. Então fizemos as sessões de terapia e eu digo assim, ó, às vezes não precisa muitas, tá? Esse caso que eu estou me recordando agora foram 2 consultas, tá? Em que eu coloquei na gestante, como ela já estava na última semana de gestação, eu coloquei o óculos de realidade virtual dela, ela aceitou a terapia e ela não usou mais que 5 minutos, tá? Onde eu coloquei numa sala de parto, uma sala de parto humanizada, por exemplo, onde Sim. tem recursos como uma banheira, bola, espaldar, né? Tem todo aquele cenário e fui colocando ela nesse cenário e fui conversando com ela, como ela se sentia, o que tinha nessa sala, o que deixava ela mais confortável ou desconfortável. E 2, 3 dias depois ela teve o parto, sabe? E foi um parto Olha, rápido, não teve desconfortos, tá? E quando ela lembra, ela disse: eu realmente estava num estado, né, de muito relaxamento. Isso tudo que foi legal. oportunizado porque fizemos um trabalho terapêutico, onde usamos outras técnicas, mas inserimos a realidade virtual como uma forma de colocar ela em terapia de exposição, que é o que a gente chama, né? E eu também consigo trabalhar um outro caso, né? Com estudantes que estão se preparando para vestibular. Então, eu consigo, não só com a realidade virtual, mas com o biofeedback, fazer um monitoramento cardíaco para, então, acalmar o sistema nervoso, para que esse jovem que está ali se preparando, quando for fazer a prova, consiga ter essa coerência cardíaca, onde o sistema nervoso ele fica mais calmo, mais tranquilo. Especificamente, medo de dirigir, né? Eu tenho uma das aplicações aqui, além do medo de voar,
em que eu consigo fazer um simulador de direção, Olha, onde a pessoa ela vai, com o uso da realidade virtual, experimentar dirigir, só que sem o perigo de estar, né, realmente num carro. Então, como eu disse anteriormente, independentemente se a pessoa está numa situação real, ela consegue se sentir lá. E não só sentir, o coração, o corpo, ele tem uma resposta fisiológica. Se a pessoa se sente ameaçada, esse coração, ele vai ter também uma resposta fisiológica, que é onde eu consigo entrar, por exemplo, com o biofeedback cardiovascular, que eu consigo monitorar. Então, a pessoa está usando a realidade virtual para estar numa situação de direção, né? Medo de dirigir, ser trabalhado, e está sendo monitorada com esse biofeedback. E eu consigo saber se essa terapia ela está dando a resposta que precisa ou não. E aí isso também vai fazendo com que eu gerencie o tratamento ali com o meu cliente de uma maneira ou de outra. E tenho muitos casos também, só para concluir, que eu trabalho com pessoas que trabalham com gestão de pessoas, lideranças, empresários, que acabam tendo altas cargas de estresse, de ansiedades diárias, né? E eu consigo ajudar essas pessoas a terem maior clareza, foco mental, para poder conseguir resolver esses problemas que acabam surgindo de uma forma mais equilibrada emocionalmente. Então, tranquilo. são muitos, muitos os resultados que eu tenho. Que coisa bem boa, né, Alessandra? Porque as pessoas estão no momento, né? Nós todos estamos no momento de muito imediatismo, né? Depois da pandemia, ficamos todos muito enclausurados, muitas pessoas tiveram muitos medos, muitas fobias, e quando o tempo parou, parece que hoje nós temos pressa de correr atrás do tempo que estivemos parados. E aí as pessoas estão cada vez mais buscando, e eu achei, me chamou muito a atenção, dessa coisa do atendimento prático, eficaz e rápido, né? Porque nós estamos assim vivendo um trem-bala, a vida está passando muito rápido. Hoje já é quarta-feira, amanhã já é sábado, já virou um mês, já estamos no final do ano e o mundo e tudo se movimentando aceleradamente, descontroladamente, digamos assim. E aí as pessoas antigamente faziam um tratamento dentro da psicologia ou dentro das terapias e ficavam 6 meses, um ano, às vezes 2 anos para ter algumas tomadas de consciência, para conseguir curar e se libertar. Aí você está falando, né, de uma tecnologia psicológica, né, em que pode trazer e traz mudanças tão práticas e rápidas como a própria realidade virtual, assim como a biofeedback cardiovascular, mindfulness e outras técnicas que você traz, com uma eficácia e com um tempo menor de tratamento. Então, isso realmente é um estouro tecnológico muito grande, porque as pessoas não têm muito tempo no seu dia a dia, né? E quando começa a surgir uma terapia, um tratamento, onde a medicina reconhece, onde tem tomadas de transformações de todos esses processos rápido, isso é muito bom, né? Claro que cada pessoa é uma e deve ter também pessoas que precisam de um tratamento mais longo, ou geralmente não. Por isso aquela avaliação inicial. Então, Ah, hoje, por perfeito. exemplo, eu tenho um tipo de público específico que eu trabalho, né? Principalmente quadros de ansiedade, estresse, fobias e medos, as gestantes também. E aí eu acabo, na primeira consulta, fazendo aquela análise de caso para verificar se a pessoa ela consegue também cognitivamente atender a essa forma que eu vou trabalhar, tá? Então, acho que é importante dizer que não é porque é rápido a terapia, ou melhor, é psicoterapia breve que chamamos o termo Perfeito. correto, que é imediatista, né? Então, a primeira coisa, eu preciso saber o quanto também o meu cliente está engajado, Preparado, né? preparado e engajado com o meu modelo de tratamento. Então, o que Legal. que precisa? Cognitivamente, ver como é que está o estado dessa pessoa. Segundo, esse engajamento.
Porque o que acaba acontecendo? Essa terapia que eu acabo tendo, esse modelo terapêutico que eu tenho, ele muito se encaixa num modelo onde a gente vai desenvolver um treinamento. Então, é interessante que a pessoa, ao entrar em terapia aqui comigo, ela entenda que ela vai ter que, ao mesmo tempo, treinar algumas das coisas que a gente combina, que não é nada impossível, tá? Mas eu preciso ensinar como esse cliente pode cuidar de si, né? Então, saímos daquele modelo terapêutico, eu Claro. saio daquele modelo terapêutico em que o cliente tem que vir aqui e esperar que tudo aqui acontece, e ele passa pelo treinamento que fazemos, cognitivo, comportamental, a também a gerenciar esse autocuidado. Então, por isso que a gente não fala que eu que curo. Na verdade, é a autocura. A A cura está na autocura. pessoa, mas ela precisa ter os recursos. E eu faço questão de ensinar a pessoa, a partir desse treinamento que ela passa aqui comigo, a aprender ou reaprender, porque muitas vezes parece que a gente se perde no meio do caminho da vida, né? Então, a gente ou aprende novas habilidades, ou a gente resgata habilidades que estavam perdidas, tá? Então, é importantíssimo isso. Legal. Agora eu quero saber um pouquinho mais, assim, são tantas informações, são tantos conceitos, né? E tudo isso forma o seu trabalho, né? A sua prática. E, então eu gostaria que você me falasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes o que, que é o biofeedback cardiovascular e como ele Uhum. contribui dentro das suas terapias. Sim. Então, vamos falar o que é o biofeedback cardiovascular. Na verdade, então, ele é um software também, né? É uma psicóloga aqui que trabalha com muitos softwares. Tem software para realidade virtual, software para biofeedback, mas é que são tecnologias que eu senti a necessidade de Que estar legal. inserindo para oferecer realmente uma terapia diferenciada, porque realmente é muito sofrido a pessoa estar, né, passando por algum tipo de transtorno e não saber o que fazer. Então, eu fui buscar isso tudo. O biofeedback cardiovascular, ele é um software de treinamento da variabilidade da frequência cardíaca em tempo real. Então, o objetivo não é simplesmente saber quanto o coração está batendo por minuto, tá? O objetivo maior é saber se este coraçãozinho que está nessa pessoa, né, nesse sistema nervoso autônomo, está em coerência cardíaca. O que é coerência Hum, cardíaca? Né? Coerência cardíaca é aquele perfeito estado de equilíbrio do nosso sistema nervoso autônomo. Então, quer dizer, o coração está batendo de uma forma em que está regulado também com a respiração. Então, a gente sabe que a respiração, ela é o que conecta a mente ao corpo. Então, se a gente está respirando de forma curta, rápida, o nosso coração sente. Então, quem sente primeiro não é o cérebro, é o coração. O coração sente esse nosso estado emocional. E isso afeta a nossa saúde física, emocional, cognitiva. As nossas emoções, então, elas influenciam diretamente na frequência cardíaca. Então, dependendo de como está essa variabilidade, a gente pode ter mais saúde, mais doença ou até mesmo alterações no nosso corpo. Então, hoje não se fala muito de que a pessoa tem, por exemplo, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, dores no peito, e aí vai fazer investigação clínica, médica, por exames, né? Usando recursos da medicina tecnológicos e não identifica nada. Então, né? É porque precisa aí fazer essa regulação do sistema cardiovascular. E a gente consegue fazer treinamento com biofeedback cardiovascular, onde a pessoa passa a ter mais resiliência e estabilidade emocional. Porque a gente consegue, durante o treinamento, com esse biofeedback, melhorar as respostas fisiológicas e comportamentais. Eu não sei se você sabe, mas do nosso coração sai um nervo que se chama nervo vago. O nervo vago é quem conecta ali com o cérebro. Coração, cérebro, cérebro, coração. Então, o coração recebe a informação, manda a informação para o nervo vago
e o cérebro é que faz dar uma resposta fisiológica e comportamental. Então, é muito interessante esse tratamento, e é Brasil, tá? Isso foi desenvolvido aqui no Brasil, Olha só. tem mais de 14 anos, e eu fui buscar isso para ajudar ainda mais os meus clientes. Inclusive, eu costumo fazer para mim e eu consigo, pelo treinamento, melhorar a minha respiração. É incrível. Que legal. E as pessoas que tiveram problema cardiovascular, como infarto miocárdio, isso também colabora, isso também ajuda, Alessandra, neste processo? Sim, porque muitas vezes a pessoa, quando ela passa por algum problema cardíaco, a própria hipertensão, a gente sabe, os cardiologistas, vocês podem conversar com os cardiologistas, o estado emocional, ele afeta, né, a forma como o nosso coração está batendo. Então, se a pessoa consegue, pelo biofeedback cardiovascular, fazer o treinamento proposto, sempre com a orientação do cardiologista, e aí eu posso sempre conversar com o profissional que atende a pessoa, né? Para a gente fazer um alinhamento, ela pode fazer o treinamento cardiovascular, porque ela vai aprender a respirar de uma maneira em que o coração dela vai se sentir mais abraçado, mais acolhido, mais calmo e acalmando todo o sistema nervoso dessa pessoa. Olha só que maravilha. Então, eu acho que este é o tratamento que eu tenho que fazer, Alessandra. Então, Eu- vem aqui fazer a Vou. demonstração com realidade virtual e o biofeedback. Para ti, tá já tudo incluso. Com certeza. Eu tive um probleminha de saúde há um tempo atrás, Alessandra. Graças a Deus está tudo bem. Né, hoje eu me cuido muito, enfim, né? Mas eu tive um problema assim cardiovascular. Por isso que eu lhe pergunto, porque hoje o coração é um dos grandes problemas que afeta na nossa saúde no Brasil, né? Então, assim, tem muitas pessoas que muitos até nem se percebem, nem fazem seus exames de rotina, mas há um percentual bem elevado, né? De pessoas que vêm a óbito por infarto, por doenças cardiovasculares. Então, a gente precisa, sim, olhar para isto, né? E só quando acontece que a gente se dá conta que a gente estava vivendo um momento acelerado, estava num momento de estresse, de muita ansiedade, de muita preocupação. Então, é preciso, sim, olhar para isso, cuidar a nossa saúde e buscar, né, as tecnologias que estão aí disponíveis para todos nós, principalmente agora, né? Como forma Tu sabe, terapêutica, né? João, o próprio criador desse sistema do biofeedback aqui no Brasil, ele também passou por uma situação cardíaca, né? Então, ele é uma das pessoas que mais fala sobre o uso dessa tecnologia, porque além de fazer o monitoramento, eu consigo identificar essa frequência cardíaca. Eu não vou fazer um eletrocardiograma que nem o cardiologista, não é essa a intenção, mas é poder ver como é que esse coração está batendo e como aquilo que tu pensa, aquilo que tu está sentindo, como é que faz o teu coração se comportar. E vai gerando um gráfico em que a gente consegue observar se esse coração está em coerência cardíaca ou não. Quando o coração está em coerência cardíaca, o sistema nervoso entende que está tudo bem, que não tem perigo, que não tem ameaça, relaxa, fica tranquilo, tudo vai passar, tudo tem solução, né? E muitas vezes, quando a pessoa entra num estado de ansiedade, de muita pressão, muita correria nessa vida, ela vai fazendo esse descompasso, essa desregulação no seu coração. E aí eu consigo ajudar essa pessoa com o treinamento, né, fazendo o treinamento, ajudar a pessoa a ajustar pela respiração, né? E olha Então é só, muito interessante. e diante desse monitoramento que você faz, você também pode aplicar aí a hipnose? Então, como é que eu costumo trabalhar, tá? Eu, antes não, tá? É um equipamento que está aqui no consultório há 2 meses, eu vim estudando e aí resolvi adquirir faz 2 meses. Tá. Eu fazia hipnose sem esse biofeedback. Agora, as Uhum. últimas hipnoses que eu estive fazendo, eu coloquei em alguns momentos o biomedidor para observar o momento que a pessoa entra na situação traumática. Tem o pico, né, cardíaco ali, acaba fazendo essa variação mais elevada. E quando a gente consegue fazer o processo de dessensibilização do sintoma, a ressignificação dessa situação, do evento, da emoção traumática, o coração, ele acalma. Então, eu consigo, em tempo real, identificar
a eficácia do que eu estou fazendo ali com o meu cliente, se a gente atingiu ou não esse resultado esperado, que é a ressignificação do trauma, né? Então, eu consigo trabalhar com os dois juntos, paciente em hipnose, usando o biomedidor e ter uma resposta ali em tempo real para saber se aquilo que eu estou fazendo, como eu estou conduzindo a sessão terapêutica, realmente está ajudando a acalmar esse sistema nervoso. Então você consegue unir, pelo que eu entendi, essas duas técnicas e até mais outras técnicas suas, como Mindfulness, que eu quero que você fale um pouquinho depois sobre isso. Você consegue integrar as suas técnicas para que o resultado venha a ter um benefício maior para o paciente. Seria isso, mais ou menos? Sim, e por isso que torna a terapia num tempo menor de Olha terapia, só. porque não fica algo subjetivo, eu consigo, com esses equipamentos, ter um parâmetro para fazer uma medição, né, um indicador, digamos, de qualidade de como está esse processo terapêutico. E com o Mindfulness, o que é Mindfulness, né? Mindfulness, trazendo a palavra do inglês, é prestar atenção, é atenção plena, tá? Então, hoje a gente se fala que a gente vive no modo piloto automático, as coisas estão acontecendo na nossa frente, a gente não nota, ou tu tá aqui pensando na conta que vai ter que pagar daqui a pouco, tem que ir no banco, ou tem que ir de noite na festa, ou algo que aconteceu no passado, né? De manhã eu não consegui separar o meu lanche para o dia, e agora, o que eu vou comer durante o dia? Então, a gente ou está preso no passado, ou está vivendo o futuro, e o momento presente, o aqui e agora, né? Então, o Mindfulness é uma prática que a gente também consegue treinar de estar presente no aqui e agora. E isso vem de origem budista, tá? Inicialmente vem dessa origem budista, que são as práticas meditativas, só que foi sendo trazido para dentro de universidades, né, de Harvard, com John Kabat-Zinn, e ele foi desenvolvendo esse termo, mindfulness, né, na década de 80, e foi sendo trazido para o Brasil, principalmente agora, nos últimos 10 anos, tá? Que é de simplesmente estar atento ao momento presente. Quando a gente está mais atento ao momento presente, inclusive tem muitas pesquisas com evidências científicas que falam que a gente consegue ter maior felicidade e satisfação com a nossa vida, aprendendo a se autorregular emocionalmente, ganhando essa resiliência para estar lidando com as situações desafiadoras. Então, não quer dizer que as situações desafiadoras elas vão deixar de existir ou tu vai ver as coisas com óculos cor-de-rosa. Não, pelo contrário. As coisas estão do mesmo jeito, só tu não te desregula. Tu consegue ter mais clareza, mais leveza. O autocontrole, então, né? O autocontrole. Então, isso tudo são modelos de terapia, de técnicas que eu estou te trazendo aqui, onde a gente fala muito desse cliente treinar essas habilidades, né? Então, é uma terapia onde tem junto treinamento, mas a gente consegue fazer num período menor e curto de tempo comparado à terapia convencional, porém, a pessoa precisa ter algumas daqueles critérios que eu tinha falado anteriormente, cognitivamente, né? Se engajar junto, estar aberta a essa inovação e por aí vai. Que legal, que maravilha, como é bom quando a gente começa a descobrir, né, e ver infinitas possibilidades para a cura do indivíduo, para o tratamento do ser humano, porque todos nós, né, doutora Alessandra, estamos passando por momentos difíceis e em algum momento o ser humano entra em ansiedade, entra em desespero, vem à tona questões emocionais, familiares, questões financeiras. Então tudo isso faz com que as pessoas acabam entrando num desequilíbrio emocional e espiritual. Eu aqui no meu programa falo muito da importância da forma de conexão com Deus, com o mundo espiritual, né? Independente de crenças, independente, cada um tem o seu olhar, busca a sua conexão religiosa ou não, ou universal,
universalista, enfim. O mais importante é do ser humano, do indivíduo, olhar para dentro de si e buscar se entender, buscar uma forma de conexão, buscar uma forma de realização pessoal em tempos e momentos tão difíceis. E aí você traz, então, todas essas suas técnicas, né? Mindfulness, a biofeedback, hipnose, aí traz tudo isso com uma abordagem integrativa, onde a realidade virtual ela vem como uma ferramenta de autocura indispensável e essencial para o indivíduo, né? Então isso realmente faz com que a gente fique muito feliz deste avanço tecnológico que estamos tendo, porque o ser humano cada vez mais precisa disso. E quem são os seus clientes, doutora Alessandra? Quem é que ele busca? Quem é que está mais na frente, correndo atrás deste conhecimento, dessa tecnologia, como ferramenta de cura integral do ser? Uhum. Só reforçando o que tu falou antes, João, a gente não está aqui para dizer que o sofrimento do mundo vai acabar, né, Não. usando esse tipo de recurso, mas a gente pode dar mais qualidade Claro. e desenvolver essa resiliência que tanto precisamos atualmente e precisaremos cada vez mais, né? Porque as coisas estão muito aceleradas. Muito. E as pessoas, após pandemia e tal, elas ficaram realmente nesse estado de que tem que fazer, tem que resolver, e parece que as pessoas estão mais nervosas, mais irritadas, mais intolerantes, né? A gente vê coisas assim no trânsito, assim, absurdas. Então, tem que buscar ajuda, pessoal, tem que buscar ajuda com quem for, sabe? Agora, não é mais cabível, nos anos 2024, você ficar em sofrimento, sabe? Porque tem muita gente que pode te ajudar. Se aquilo que eu estou falando não faz sentido para você, tá tudo bem, mas não deixe de buscar ajuda, tá? E aí, pensando exatamente em eu poder ajudar as pessoas e mais pessoas, né? Eu fui buscar esses recursos porque são 20 anos que eu sou formada, então eu já trabalhei com muito tipo de pessoas, de públicos, de problemas, né? E desde que eu venho trabalhando principalmente com hipnose, a minha clientela que me procura são pessoas que muitas vezes têm um enorme potencial, tá? Mas estão se sentindo travadas, bloqueadas, ou já tentaram algumas terapias e ajudou, mas não ajudou da maneira como gostaria, porque talvez ficou faltando essa parte que eu tenho oferecido, que é o treinamento. Eu ofereço maneiras da pessoa aprender a manejar o que ela tem que fazer quando ela tem o aperto no peito, quando ela fica com a respiração ofegante, quando o coração está batendo a mil, quando ela está com lapsos de memória, ela não consegue se concentrar, ela está irritada com os filhos, com os funcionários, com os colaboradores, né? Então, esse é o público, né? Eu tenho uma clientela bastante ampla, que vai desde mulheres, mães, ou mulheres que trabalham, que lidam com altas cargas de ansiedades, homens que desenvolvem trabalhos de lideranças de equipe, empresários, gestantes, pessoas que sofrem com medos, com fobias. Eu só realmente não tenho trabalhado com crianças e adolescentes, mas adultos é todo esse público que tem me procurado e que quer realmente uma qualidade de vida melhor e que quer realmente saber o que fazer diante desse cenário que vivemos, né? Tem que saber o que fazer quando a gente não se sente bem, né? E aí tem que buscar ajuda. Perfeito, é isso mesmo, né? E o mais importante é como você disse, né? Hoje nós temos muitas possibilidades, né, de ajuda, e o ser humano e as pessoas cada vez mais precisam. Então, se fez sentido para você, entre em contato com a Alessandra, mais essa ferramenta maravilhosa que ela tem e outras mais, né, que pode ajudar você que está nos ouvindo aqui na Rádio Vanguarda FM, a se entender um pouco mais, a curar suas fobias, curar os seus medos, né? A hipnose é uma ferramenta maravilhosa também, e eu acredito muito que o avanço das tecnologias junto à psicologia, com toda certeza,
vem dar aquele up que estava faltando para este grande boom, essa grande revolução na mente do ser humano, do indivíduo. Minha querida, eu queria saber só um pouquinho mais, nós já estamos quase chegando no final do nosso programa e é sempre bom trazer inovações, trazer pessoas com novidades, né? Eu gostaria só que você nos desse um pouquinho mais do seu olhar, né? A respeito dos estudos que comprovam a eficácia dessas tecnologias. E também eu gostaria de saber de você o que se pode esperar ainda mais para o futuro, as tecnologias que você aplica. Sim. Bem, essa forma que eu tenho trabalhado com esses recursos terapêuticos realmente está acessível aqui no meu consultório, na minha prática, mas eu entendo que é algo que ainda não está acessível em muitos consultórios, né? Pelo menos aqui na nossa região, porque são conceitos, conhecimentos que eu tenho trazido até mesmo de fora, né, do Brasil. Certo. Então, eu entendo que essa inovação, ela já está existindo, é algo que ainda precisa mais profissionais se habilitarem, né, estudarem, se capacitarem para estar trabalhando com esse tipo de recurso, mas que realmente é um futuro, já é atual, mas que é uma tendência que precisa ainda ser ampliada, tá? E pensando na questão de estudos científicos, tem um estudo que eu gosto muito, que é de 2021, que é explorando o uso da realidade virtual para exercícios aí de gerenciamento de estresse. Então, foi feito esse estudo, tá, baseado em práticas de mindfulness, e aí práticas de mindfulness com realidade virtual. Então, imagina, se o mindfulness ele é a experiência de prestar atenção, de atenção plena, imagina tu usar a realidade virtual para reduzir o estresse. Então, esse estudo, ele identificou que foi fundamental para que pessoas pudessem, a partir do treinamento com realidade virtual e práticas de mindfulness, aprenderem a melhorar o seu estado de humor negativo e fazendo a evitação de burnout. Então, o que é burnout? É aquele esgotamento que acaba acontecendo por uma situação ocupacional que foi mal gerenciada dentro do ambiente ocupacional. Então, esse tipo de trabalho, inclusive, é um trabalho que eu tenho oferecido para empresas, tá? Para trabalhar com pessoas que desenvolvem cargos de liderança. Ele é muito eficaz, porque quando a gente usa a realidade virtual, com mindfulness, o que a gente está querendo promover ali, né? Uma reestruturação cognitiva a partir de um trabalho de psicoeducação, de dessensibilização de sintomas, colocar a pessoa ali exposta a situações estressoras e aprender a lidar com essas situações estressoras. Então, esse estudo, ele apontou uma eficácia excelente, né? E pensando até na questão do biofeedback, se tu colocar ali naquela pesquisa ali PubMed, que é uma biblioteca nacional dos Estados Unidos, tu vai encontrar mais de 400 artigos científicos falando sobre o biofeedback, né? Legal. Onde também foi feito um estudo com estudantes de graduação em medicina e se observou que com o treinamento em biofeedback, eles conseguiram reduzir estados ansiosos e de estresse. Esse aqui é uma pesquisa recente, é 2023, tá? E outra pesquisa recente, que é brasileira, aqui no estado do Rio Grande do Norte, de 2023, se alcançou, com o treinamento de biofeedback, resultados positivos para pacientes que possuíam doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Melhorando a dispneia, a ansiedade, a depressão. Então, fez com que essa pessoa tivesse maior qualidade de vida. Enfim, tem muitos artigos que eu poderia estar aqui falando, né? Mas Certo. existem inúmeros trabalhos já comprovando a eficácia e as evidências científicas dessas tecnologias que estamos falando. Perfeito, minha querida. Muito interessante este nosso bate-papo, né? E você trazendo todas essas tecnologias. Aqui no meu canal, muitos terapeutas holísticos, terapeutas reencarnacionistas me acompanham aqui e me fizeram uma pergunta aqui para você, se seria possível você dar algum curso em referente a essas tecnologias, se há o interesse, se é permitido você passar a sua técnica ou ela é somente para profissionais da psicologia e psiquiatria?
tem alguns recursos que realmente diz respeito aos psicólogos, né? Então, tem coisas que eu não consigo compartilhar com pessoas que são de outras formações, né? Que realmente fica Certo. restrito ao psicólogo, tá? Perfeito. Mas qualquer pessoa que tiver interesse em conversar, fazer a demonstração, né? Eu fico à disposição para me procurar e a gente vê o que é possível fazer, como conduzir, de que maneira, tá? Legal, Alessandra. Vamos conversar sobre isso, viu? Porque eu tenho um espaço aqui em Caxias, que é a Cabana Instituto Holístico Universalista, né? Um espaço que a gente dá cursos, diversos cursos dentro da área das terapias integrativas, né? E Aham. então eu achei muito interessante, até mesmo quem sabe fazer um workshop, trazer essa técnica, né, a nível terapêutica, né? Claro que não vai comprometer, no caso cientificamente, o seu trabalho no sentido de ser restrito somente à área específica, né? Mas aquilo, como você disse, o que a gente pode ver, vamos conversando e quem sabe ver possibilidades aí para o próximo ano. Eu estarei aí. Este ano, com Tá. toda certeza, irei agendar a minha visita e também fica o convite, Alessandra, para um próximo momento. Eu sei que tem muita coisa que a gente podia focar direto, né? Hoje a gente trouxe a sua terapia, seu atendimento tecnológico no âmbito geral, mas a gente poderia focar muito mais, só que o nosso tempo também é restrito, né? Mas eu quero trazer você, quem sabe, aqui pessoalmente, num outro momento, para continuarmos falando, porque eu gosto muito, né, da gente mostrar para as pessoas que elas têm recursos de se tratar, de se autocurar, de se ajudar. Não dá mais para ficar dentro de um quarto fechado, com medo, deixando de viver. Precisamos olhar para isso. A doutora Alessandra, então, traz esta ferramenta, psicóloga, trabalha com hipnose. Eu gostaria que você agora, minha querida, fizesse o seu encerramento, deixasse o seu contato para os nossos ouvintes, que com toda certeza a sua contribuição, né, diante de uma sociedade justa, melhor, com qualidade de vida, é a sua priori, assim como a minha. Então, fique bem à vontade, minha querida, para você fazer as suas considerações finais. Isso. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite, foi uma grata experiência e também, assim, foi algo que veio, assim, né, nem estava esperando, então foi um convite muito, muito bacana mesmo, muito obrigada. E eu compartilho contigo, João, sobre isso, sabe? As pessoas, elas têm o que fazer, eu acredito muito, eu sempre digo para os meus familiares, eu acredito que é possível, né? Eu não sei se é uma visão muito romântica ou positiva, mas eu sou assim, eu quero acreditar de que é possível, que a gente tenha dias melhores, que a gente é capaz de encontrar soluções e que está dentro da gente, né? Às vezes a gente precisa de alguém que nos ajude e É nos mostre verdade. esse caminho, né? Então, eu fico muito feliz de ter conversado aqui, que possamos, então, né? Te aguardo aqui no consultório para fazer essa demonstração e que possamos aí ter bons frutos, tá? Com Muito certeza, minha obrigada e uma querida. excelente tarde aí para todo mundo. E o seu contato telefônico, caso quem esteja nos ouvindo queira agendar um horário com você? Sim. Sim. Então, as pessoas, eu tenho redes sociais, então, se as pessoas quiserem saber mais do meu trabalho, às vezes eu não dou conta de colocar tudo que eu faço, são 20 anos trabalhando, estudando, né? Mas eu tenho meu Instagram, Alessandra MG Trentin, tem Facebook também, tem LinkedIn, o WhatsApp é 54999854753. Então, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre procuro acolher todo mundo dentro das minhas possibilidades éticas, né, e morais. Muito obrigado, Alessandra, pelo seu carinho, por me conceder, sendo contribuição com esse trabalho maravilhoso que você faz aí na cidade de Farroupilha e em outras cidades aqui do nosso estado. Desejo para você muita sorte, tudo de maravilhoso e parabéns pelo seu belo trabalho. Gratidão, minha querida, por estar comigo hoje aqui fazendo este programa. Um beijo no seu coração e sucesso em sua vida, ok? Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Gratidão. Então, pessoal, estamos aqui na Rádio Vanguarda FM 87.5, na hora do despertar.
Almoçando com Espiritualidade. Está chegando no finalzinho do nosso programa. Hoje tivemos esse bate-papo com essa psicóloga queridíssima que traz um trabalho encantador com as tecnologias como forma de tratamento, de cura interior e autocura. Então, muito obrigado a você e vamos encerrar o nosso programa escutando um pouquinho de Lulu Santos, encerrando a Hora do Despertar. Um beijo no seu coração, um bom final de tarde. Tá vindo aí Evangélica com seu programa maravilhoso que você já vai vir daqui a pouquinho. Arro, Ptixá, Oriô, Saravá, Axé, Aleluia, Amém, Namastê, Glória, salvando todas as tribos do universo holístico, místico e universalista. Uma ótima tarde a você. Tchau, tchau. Um beijo no seu coração. Não existiria som.